Tá. Seguinte pergunta. Nosso CFO quer cortar 5 milhões da verba de branding. Como a gente responde? Então, assim, tem resposta? Tem, né? Mas me pegou um pouco de surpresa, eu confesso. Quando você tem que cortar de branding, do que você abre mão e como é que você organiza isso, tá? Então, branding, gente, a gente tem meio que entender o orçamento de branding sempre como alguma coisa que vai ajudar a performance, a performar melhor, né? Não é branding porque a gente quer, sei lá, fazer comunicação bonita, engajadora, ela tem que estar em função de algum objetivo, de algum resultado. E aí, você tem meio que duas formas de fazer isso, né? Primeiro, você começa a criar um conjunto de proxy para a tua marca. Porque as pessoas elas têm dificuldade de decorar benefícios funcionais do teu produto. Elas vão lembrar das piadinhas, das histórias emocionais, da cor, do mascotinho, da musiquinha, né? São essas as coisas que ficam na nossa memória. Pensa as campanhas publicitárias que você lembra de quando você era criança, entendeu? Você não lembra da promoção, do preço, você lembra da frase que a pessoa repetia, do personagem. Então, o que uma marca boa faz? Ela constrói esse exército aí de proxies, sabe? Esses elementos todos, que eles são sinônimo da tua marca na cabeça da pessoa, entendeu? Tipo, você vê o contorno da garrafa da Coca? Você lembra da Coca-Cola? Entendeu? Então, você pega um elemento que para o consumidor ele significa a tua marca, só que é um elemento que ele vai lembrar. Pode ser o nome da marca, logo, né? Tudo isso também é próprio, mas pode ser um pouco mais complexo. Aí você vai tendo esse repertório. Só que construir e fixar isso na cabeça das pessoas, você precisa de alguns esforços, né? Porque ela até vai marcar de quando ela vê a primeira vez, mas quanto mais você reforça essa memória, essa rede neural, assim, mais isso fica na cabeça dela. Então você tem que ir construindo esses elementos que representam a tua marca e meio que associar eles a você. E aí depois o que você faz é ficar associando eles a você e ficar construindo essa memória e depois você usa eles na hora da venda, da performance, entendeu? Que a pessoa fala, essa marca. E aí ela vem, meio que faz download no cérebro dela da biblioteca de coisas que você botou na cabeça dela, do que você significa. Então assim, é a inteligência de construir uma marca. Aí quando você precisa cortar o orçamento, onde você vai cortar? Você vai reduzir a quantidade de elementos e reduzir um pouco a frequência. Só que você não quer que fique muito ralo. Você não pode dissolver muito, entendeu? Então você não pode continuar querendo construir 1000 mensagens e coisas para vários públicos diferentes, entendeu? Porque aí a pessoa vai ver uma vez ou outra, cada vez uma coisa, e vai perder a consistência. E aí nada vai ficar na cabeça dela. E aí você não vai ter o que ativar lá na hora da performance. Então, se você tem que cortar o orçamento, você vai cortar primeiro a quantidade de elementos que representam a tua empresa e a quantidade de mensagens que você consegue fixar na cabeça do consumidor. Você vai pensar mais importante, a que vai, né, ter maior potencial de gerar resultado lá na frente. E na hora de fixar na cabeça das pessoas, você tem que achar aí uma frequência mínima para a pessoa lembrar de você, para ser marcante, mas talvez com um público mais restrito, um pouco menos vezes. Então é disso que você vai abrindo mão quando você precisa cortar. Então, isso é tipo assim, aceitando o corte. Como é que você argumenta com o corte? Você tem que mostrar o impacto no resultado final. Porque senão, entendeu? Quando a pessoa tá precisando cortar, é porque não tem dinheiro, né? Eu tava falando com uma pessoa que já foi CFO de várias empresas grandes há muito tempo. Ela falou assim, marketing é um luxo, né? Assim, super legal, mas é um luxo. Entende? Essa é a visão que eles têm, que é um luxo. Então a gente tem que mostrar o resultado. Como é que você pode fazer? Um grupo de pessoas ser exposto a mensagens de marca e de performance e outras só de performance. Mostrar a diferença, né, de resultado. Sempre, se você não tem Purple Metrics, o jeito de você fazer vai ser sempre isolando um grupo para poder comparar com outro. Então pode ser uma geografia, pode ser uma audiência, pode ser um grupo de pessoas que você tem acesso. E aí você mostra, olha, as pessoas que foram expostas a isso converteram mais. E aí você vai ampliando isso para outras pessoas e desdobrando. A gente está fazendo com eles a parte estatística, né, de mostrar esses pontos. Mas se você não tem, também dá para ir fazendo do jeito que dá para ir fazendo, tá bom? Boa sorte com os CFOs de vocês. CFOs que me seguem, dá a colher de chá aí pra galera, que eu sei que tem, que às vezes vocês falam comigo, que eu sei que tem. Tá, já é um meio caminho andado.